O que vocês irão ouvir agora é um relato fiel e verdadeiro da vida de uma irmã que foi freira e, na sua ansiedade de servir a Deus, prestou culto às imagens e, não satisfazendo a ansiedade de sua alma, foi para o espiritismo, chegando até a magia negra. Irmã, sabemos que a senhora usou vários nomes. Qual é o seu verdadeiro nome? Meu nome é Dalva de Oliveira Morgado, sou membro da Assembleia de Deus de São José dos Campos, estado de São Paulo. Irmã, como foi a sua ida para o convento? Aos 8 anos de idade, eu comecei a estudar numa escola de freira e ali eu ficava admirada em ver as freiras usarem roupa diferente das outras mulheres. E procurei saber delas por que elas eram diferentes. E ela explicou para mim que ela era a esposa de Jesus, por isto que ela era separada. E a partir daquele momento eu comecei a sonhar. Eu queria também ser esposa de Jesus. E ali eu comecei a insistir com a minha mãe para me levar para o convento. Mas minha mãe não queria deixar porque eu era a primeira filha dela. E ela tinha muito cuidado e dizia que não, porque eu não poderia mais chegar perto dela, iria ter que viajar e ir para longe. Porém eu insisti muito. E ela me levou para um convento através do arcebispo de Alagoas. Lá no convento eu comecei a estudar e preparar-me para ser freira. E com 14 anos de idade eu vesti o hábito de noviça. Até então eu era uma garota muito feliz. Eu estava estudando e preparando-me com muita ansiedade para ser esposa de Jesus Cristo. Muito bem. Irmã Dalva, e como noviça, a senhora alcançou seu objetivo para ser feliz? Até então eu me julgava uma moça feliz ali. Estava aprendendo para ser esposa de Jesus. Eu queria encontrar o meu esposo. Ali no convento nós lemos muitas literaturas, muitas biografias de santos. Aprendemos a história de todos os santos da Igreja Católica. Porém, nada sabia do meu esposo. E eu achava que depois que eu vestisse o hábito de noviça, eu iria aprender mais dele. Porém, foi ao contrário. A minha vida começou a viver num clima de terror ali dentro, pois as imagens dos chamados santos começaram a falar comigo. Uma tarde, eu estava sentada na Gruta de Lourdes, sentada numa pedra, lendo um livro. De repente, eu ouvi alguém chamando-me e dizia: Dalva, vem cá, olha para mim. E eu procurei por todos os lados, pensando que fosse uma amiga, porém não encontrei ninguém. E mais uma vez ouvi chamar, e quando eu me virei, estava a Nossa Senhora de Lourdes com as mãos estendidas, os olhos piscando, e dizia: Dalva, vem cá, vem para mim. E eu saí gritando que não queria mais ir para aquele lugar e que eu não queria ela. E fui aos pés da superiora, expliquei para ela, porém ela achou e falou para mim que eu estava com um problema de ilusão de ótica, que aquilo na realidade não tinha acontecido. E se acontecesse, eu devia ter ido para saber dela o que ela queria, porque era comum os santos falar com as pessoas. Porém eu tinha muito medo. Irmã Dalva, lá no convento, vocês liam a Bíblia? Não podíamos ler a Bíblia e nem tampouco pegar na Bíblia, porque a superiora nos ensinou desde que entrei para o convento que a Bíblia era sagrada e só o padre podia pegar e ler. Porém, eu era muito curiosa, eu queria saber o que estava na Bíblia. E por que a gente nunca entendia, apesar de estudarmos o latim, mas estudávamos apenas a missa em latim. Mas quando ele dava a pregação, não entendíamos nada, não sabíamos nada. Uma vez eu conversando com o padre, o capelão lá do convento, ele falou para mim que, aleluia, porque na sexta-feira da Paixão, aquela missa muito comprida, começava das 9 até 1h da madrugada, e ele dizia que estava procurando aleluia. E eu queria saber o que era aleluia. E ele explicou para mim que aleluia era uma gota do sangue de Jesus que estava dentro da Bíblia e que mudava de lugar, passava de uma folha para outra. E ele tinha que ler todo até chegar onde estava esta gota deste sangue e ali seria achada aleluia.
E se não encontrasse essa gota de sangue, o mundo acabaria. Por isso que nós ficávamos naquele medo e a gente torcia e rezava muito para que a aleluia fosse achada logo com medo do mundo acabar. E um dia eu fui designada para limpar a capela. Porém, naquele dia eu achei ali a minha oportunidade e peguei a Bíblia que estava no altar e sentei no chão e pus a Bíblia no meu colo e comecei a folhear. Eu queria ver a gota do sangue de Jesus na Bíblia. E depois de folhear a Bíblia várias horas, nada encontrando, a superiora foi à minha procura e encontrou-me com a Bíblia nas mãos. E ela gritou comigo e falou que eu não podia pegar na Bíblia e que eu estava em pecado. E imediatamente chamou o padre, telefonando para que ele viesse me confessar, porque eu peguei na Bíblia. Então eu me confessei e ele passou uma penitência para mim de rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 50 Credo, ato de confissão, isso durante 30 dias. E ainda peguei 33 dias de castigo. Não podia nem almoçar e nem jantar, só tomava o café da manhã. Esta foi a minha penitência, por simplesmente pegar na Bíblia, procurando alguma coisa que fosse do meu esposo, porque isto era o que eu queria, era ser esposa de Jesus. Ocorreu também um fato muito estranho ali no convento. Eu, junto com minhas colegas e as alunas do orfanato, resolvemos brincar de esconde-esconde. E eu tomei a iniciativa de me esconder embaixo do altar, pois eu sabia que ali ia ser difícil as meninas me encontrarem. Porém, quando eu entrei embaixo do altar, encontrei ali um homem deitado. Ele estava seminu e então, no seu corpo havia muitas marcas de batom e sujo. E eu fiquei com medo e ele abriu os braços e tentou me segurar. Aquele homem não era outro, mas o que chamam de muito conhecido como Senhor Morto. É o Senhor que fica na Igreja Católica na Sexta-feira da Paixão para que as pessoas vá beijar. E as marcas de batom ficam no seu corpo e torna-se muito feio. E eu me assustei bastante com aquilo e saí gritando. As freiras me seguraram e aquilo foi tornando cada vez pior. O tempo passou e chegou o dia em que eu iria fazer os votos perpétuos. Então, naquela noite, nós tínhamos que ficar em meditação até as 10 horas da noite no convento, rezando o ofício de Nossa Senhora, meditando do que seria a nossa vida dali para frente. Porém, de repente, eu comecei a ouvir alguém me chamar. E eu comecei a tremer de medo, fiquei arrepiada. Eu sentia que meu cabelo estava em pé. E eu procurei pensando que fosse alguma colega, porém não era. E assim na porta da entrada da capela, bem no alto, tinha uma cruz muito grande. Naquela cruz estava presa um Cristo do tamanho natural de um homem. E quando eu olhei para aquele Cristo, ele que fica sempre com o rosto pendido para um lado, ele estava com a cabeça firme, com a cabeça em pé. Os seus olhos piscavam insistentemente. Suas mãos presas na cruz mexiam os dedos no gesto de chamar. E dizia: Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. E eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ele, que eu não queria ir para ele. E eu gritando desta forma, aquelas pinturas do rosto dele tornou-se real. Aquela marca de sangue no peito dele também começou a jorrar e caía pelo chão. E as freiras que vieram me socorrer passavam por baixo daquela porta e sujavam-se no sangue que escorria pelo chão. E eu saía correndo porque eu dizia: não me toque, as suas mãos estão sujas de sangue. E elas fizeram um cerco, me seguraram e esfregavam meu rosto no chão e dizia: veja que aqui não tem sangue. Porém era real. Eu via aquele sangue. Eu passei uma noite muito apavorada e eu chorava muito. De manhã, a superiora chegou para mim e falou: Dalva, você não pode fazer os votos e você não vai vestir o hábito de freira. Você vai para sua casa, vai passar 1 ano fora. Se você melhorar, você pode voltar a ter mais uma oportunidade de fazer os votos. Irmã Dalva, e depois que a senhora saiu do convento, o que aconteceu? Foi o seguinte: a superiora aconselhou minha tia levar-me em um psiquiatra,
porque segundo ela eu tinha problemas psíquicos. Minha tia me levou a uma psicóloga e a um psiquiatra. Fiz um tratamento de 3 meses. A cabo de 3 meses, a psicóloga chamou a minha tia e falou para ela terminar com o tratamento, pois eu era uma moça normal, não tinha problema nenhum. E não adiantava continuar com esse trabalho. Então, eu saí daquela psicóloga e do psiquiatra também, porque ela falou que o que eu podia ter seria alguma coisa de ordem espiritual, e isto já não pertencia mais para ela. Porém, lá no nosso apartamento já estava ocorrendo outros fatos, também extraordinários, fenômenos que não sabíamos como explicar, pois de repente alguém jogava pedrinhas, alfinetes, pregos e agulhas em cima de mim, por onde quer que eu passasse. Este fato ocorria até mesmo quando eu estava tomando banho. Era impossível que fosse alguém que jogasse essas pedras, pois nosso apartamento fica na Avenida São João, em cima do edifício do MAP, no 20º andar. Era impossível ser uma pessoa. E a nossa empregada começou a falar que eram os guias, os espíritos que estavam jogando aquelas pedras, aqueles alfinetes, porque eu era médium de berço e que eu precisava ir num centro espírita para desenvolver e também para expulsar aquilo ali, e que se eu não fosse, ela iria pedir as contas, iria sair, não tinha mais condições para ela ficar ali também. E tomamos a decisão que eu iria para o centro espírita mesmo, porque já havia crescido muito, a gente já não podia mais almoçar e nem jantar, pois aqueles fatos ocorriam, jogavam aquelas pedras, aquelas coisas por cima até mesmo dos alimentos. E aquela senhora me levou em um centro espírita de mesa branca de Allan Kardec, na Estrada dos Remédios. Lá, o chefe do centro, que é o que chama um mentor espiritual, ele fez uma série de passes, segundo ele, expulsando e fazendo uma limpeza em mim, tirando aqueles espíritos que estavam fazendo essas coisas lá no apartamento. E ele explicou para nós que esses espíritos eram espíritos de pessoas que haviam falecido, porém não tinham tomado conhecimento de que estavam mortos e achavam-se dono do apartamento. E quem chegasse ali, ele fazia essas coisas para assustar. E quem tinha mediunidade percebia e via. Era o que ocorria comigo. Eu era também deficiente física. Eu tinha osteomielite, ou seja, câncer no meu joelho esquerdo. Minha perna era um pouco mais fina e mais curta que a outra. E quando ele viu isto na minha perna, ele falou que eu era assim porque na reencarnação passada, em uma discussão com uma jovem, eu havia cortado a perna desta jovem. E nesta encarnação, eu teria que pagar o sofrimento que ela passou. E eu custei, mas comecei a acreditar naquele homem, porque realmente o médico já havia falado que ia chegar numa época em que eu iria cortar a minha perna, porque o câncer, o câncer da osteomielite, ele destrói o osso da perna. É uma dor constante, eu fazia várias infiltrações, raspagens e tudo mais, e sempre a doença acelerada. E eu comecei a desenvolver ali no centro espírita. No centro espírita, nós encontramos os que chamam espíritos familiares. Em Jó, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: os que descem à sepultura nunca tornará a subir. Então, o diabo, ele fica camuflado, escondendo a verdade para ludibriar as pessoas. Nós encontramos também em Isaías, no capítulo 8, versículo 19, o Senhor Deus nos advertindo também que não se deve consultar os espíritos familiares e os adivinhos que chireiam e murmuram entre os dentes. Assim como Deus coloca um anjo ao redor daqueles que o amam e que o buscam, o diabo também coloca um demônio ao redor das pessoas também que o servem. E quando aquela pessoa vem a falecer, aquele demônio assume a personalidade daquela pessoa, passando-se por ela, e manifesta no centro espírita
e diz para as pessoas que estão ali presentes: eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou o teu irmão, o teu vizinho, o teu amigo. As pessoas às vezes querem duvidar, porém ao escutar a voz é a mesma. E também aquele espírito diz: olha, eu gostava de usar uma roupa desta cor, eu usava este terno, ou mesmo este vestido, e eu gostava de comer este tipo de comida, e eu deixei na gaveta um objeto assim, um bilhete escrito no bolso da camisa, está no guarda-roupa assim, e a pessoa vai procurar e lá encontra exatamente como o diabo falou, e passa a acreditar naquele demônio, porque tudo isto não passa de demônios. E ali no Espiritismo eu passei 4 anos. Dali eu saí porque eu já havia cauterizado o meu entendimento, meu coração já estava endurecido. O diabo já estava conseguindo me transformar numa serva dele. E eu procurei algo que fosse melhor, e fui para a Umbanda. Na Umbanda eu comecei a ter experiências em incorporar e manifestar os chamados Exus, Pombagiras, Pretos Velhos, Caboclos e Orixás. Orixá é o Zemanjá, a Oxum, Iansã, Xangô e tantos outros. Fazia muito trabalho nas encruzilhadas à meia-noite, trabalhos também de cemitério. Participava também de muitas festas, como eles chamam ali dentro, que é matança, beber sangue de animal, essas coisas todas. Ali na Umbanda encontram-se esses espíritos que cheireiam e murmuram entre os dentes. Quando o demônio manifesta, o chamado preto velho, o caboclo, ele curva-se todo, ele abaixa-se com o rosto quase entre as pernas, procurando sempre um cigarro, um cachimbo, ou mesmo um banco, e ele diz: louvado seja Jesus Cristo. E as pessoas que estão ali, ao redor, julgam entender que o demônio falou: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É mentira de Satanás. A pessoa que está com seus ouvidos agravados, o entendimento cego, ela entende: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não pronuncia o nome de Jesus porque ele estremece, simplesmente em pensar no nome do Senhor Jesus. Mas eu também estava cega, eu também estava ludibriada, meu coração já havia virado uma pedra. E depois de passar quase 5 anos na Umbanda, chegou um dia em que o chefe do terreiro chegou para mim e falou: Dalva, aqui não dá mais para você ficar, porque aqui ou eu ou você já está sabendo mais do que eu, você já recebe mais entidades do que eu, os trabalhos mais pesados já é você que faz, então procura algo mais forte, sai daqui. Irmã Dalva, segundo essa expressão do chefe do terreiro, o que significa essa palavra mais forte, um lugar mais forte? É o seguinte, a Umbanda tem uma grande diferença do Candomblé. Na Umbanda eles julgam-se, os ubandistas julgam-se que eles fazem somente o bem, eles não fazem o mal, eles só procuram ajudar. E não tem essas matanças, não raspa a cabeça, não faz essas coisas. O diabo ali, ele é mais sutil, enganando as pessoas, com essa história de que os pretos velhos são os negros africanos, os caboclos são os índios que morrem, enganando assim as pessoas. Lembro-me bem quando eu estava na Umbanda uma vez, o preto velho manifestou e falou: quando o meu senhor batia em mim, ele me colocava em cima de uma pedra de gelo, até aquele gelo derreter. Eu estava ali sentado naquela pedra e ficava todo congelado. Hoje eu sei que o diabo estava mentindo, porque naquela época não havia geladeira. O homem ainda não havia inventado geladeira. Como aquele homem podia estar em cima de uma pedra de gelo? Mas, quando estamos ali, somos cegos, não observamos essas coisas, totalmente cegos. Então, eu fui para o Candomblé. O Candomblé é mais forte do que a Umbanda, porque lá eles têm os chamados segredos de camarinha, os fundamentos, como eles chamam, é uma religião. Agora ela é religião. Ele veio da África para o Brasil e assumiu esta
um poder muito grande aqui no Brasil, onde existem muitos adeptos, inclusive muitas autoridades, muitas pessoas aí de grande cultura, pertencendo ao candomblé, achando que está fazendo uma grande coisa. A diferença é essa, que o candomblé ele é mais forte, o diabo ali ele já está mais assim, vamos dizer, aberto, ele já se mostra mais com maior poder, ele mostra a força que ele tem e o domínio que ele assume nas pessoas. Então ali no candomblé, eu entrei de roncó para fazer cabeça. Irmã Dalva, uma pergunta, o que significa essa palavra roncó? Roncó é um quarto pequeno, sem janelas. Ele só tem uma porta de entrada. A pessoa fica ali recolhida durante 30 dias, quase nua. Usa apenas uma saia amarrada no alto dos seios, deitada em uma esteira que eles chamam na linguagem africana de sissa. E ali eles passam 30 dias tomando banho de abor. Abor é um banho de águas misturadas com ervas e sangue de animal. Esta água ela fica em um vaso grande, enterrado durante 30 dias, ali curtindo. Ali cria bichos, muitas larvas. E é com esta água que a pessoa que está recolhida toma banho 30 dias. Às vezes, quando despeja água no corpo, aquela água fedida, escorre até os bichinhos pelo corpo. E a pessoa também fica manifestada com um demônio que chama-se Herê. Herê é um espírito de criança, que se passa por criança, manifesta na pessoa. A pessoa fica ali, porque segundo os orixás, a criança tem mais facilidade para aprender. E a pessoa entra de roncó para aprender a dançar, a cantar e a falar o dialeto africano. O candomblé que eu entrei era da nação de Angola, mas ali dentro a gente aprende o Jexá, o Queto e a Angola. Ali fiquei 30 dias, eles rasparam a minha cabeça totalmente. Fiquei 30 dias manifestada com este demônio. E o que ocorre, às vezes, quando toma aquele banho que os bichinhos ficam andando no corpo, o Herê, o demônio que está na pessoa, pega aqueles bichinhos e vai comendo. Com isso, nós vemos que o diabo é sujo. E tudo quanto está ao seu redor, e ele procura também levar a pessoa no mais baixo grau, levando a comer sujeira, a comer larvas. A pessoa fica ali dentro, a comida que vem são comidas que vêm sempre misturadas com sangue. São comidas, a gente não come o arroz, o feijão natural, é sempre aquelas folhas maceradas, é sempre coisas totalmente diferentes de um alimento normal de um ser humano. E depois de 30 dias que está passando por esta fase toda, que já aprendeu a dançar, já foi raspada a cabeça, então dá-se a matança de 21 animais. Aquele animal é tudo ele cortado em cima da pessoa, o sangue derramado no seu corpo e espargido em cima dos que eles chamam de sacudimento. São comidas que ficam ali expostas em tigelas e também pega-se com uma pedra que chama otar. Ali fica preso naquela pedra a vida da pessoa. Tudo que o pai de santo ou a mãe de santo quiser fazer com a pessoa, pega aquela pedra e chama pelo nome do orixá através daquela pessoa, porque a pessoa também recebe o nome do orixá, o nome que o próprio orixá vai dar no dia da saída dele, que chama saída do santo. Então ali ele pode fazer o que ele quiser com a pessoa, desde que é feito essa matança. Depois que é feita também curas, cortes no corpo da pessoa, que eles chamam de fechamento de corpo, que esses cortes são feitos com a navalha. No meu corpo ainda existe essas marcas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, está fazendo desaparecer, mas ainda existem marcas, como o irmão mesmo pode ver, tem marcas ainda nos meus braços que comprovam isto, que são as curas feitas. Também eles cortam no alto da cabeça, onde vai ser derramado o sangue, que eles chamam de axé. E depois o orixá sai para dar o nome. Irmã Dalva, o que é orixá? Orixá é uma palavra africana que vem do jeje. Então orixá significa santo para ele. E em vez de chamar santo, chama orixá. Por isso que dá-se o nome de pai de santo, ou seja, pai de orixá. E a pessoa recebe o santo. A pessoa tem o santo de frente, tem o do lado esquerdo e o do lado esquerdo, do lado direito.
Então o de frente, que é o pai ou a mãe. No meu caso, eu tinha o santo que eles chamavam Oxum Apará e o Logum Edé, que esses orixás, a Oxum Apará, segundo eles diziam que era uma santa guerreira. Por isso que eu era muito agitada, muito bagunceira, muito briguenta. E também o Logum Edé. Logum Edé é um príncipe de Satanás. Fiquei sabendo isso depois que eu me encontrei com Jesus. Ele saiu. Então, ele saiu, foi ele que fez a festa, uma festa de 3 dias, dia e noite, tocando e a gente dançando, ali manifestada naqueles demônios. Primeiro sai o Herê. O Herê, ele sai todo pintado, com bolinhas brancas na cabeça, totalmente raspada. Depois sai a que chamam mãe de cabeça, que no caso seria o Oxum Apará. E depois sai o último, que era o pai, o Logum Edé. Todos eles vestidos tipicamente. Uma coisa muito incrível é que eles usam vestimentas africanas que falam muito com as roupas das imagens, né, dos santos chamados católicos, porque há uma assimilação muito grande da história desses orixás com as histórias dos santos católicos. Por isso que os africanos, o Brasil aceitou muito o sincronismo do africano aqui no Brasil devido à história desses orixás. Uma coisa muito incrível também, e doloroso de nós falarmos sobre isso, é sobre a padroeira do Brasil. Porque nós sabemos do candomblé que esta estátua é uma estátua africana. Ela veio junto com os negros, no navio negreiro, em um dos navios, e no candomblé existe um ritual que a imagem que é quebrada a cabeça, ela tem que ser jogada no rio. Ela não pode. E segundo o que nós aprendemos ali dentro, essa estátua seria a Oxum. É uma jovem escura e usa aquela vestimenta da que chamam Aparecida. É aquela mesma roupa e quando sai no candomblé ela sai vestida daquele jeito. Por isso o nosso Brasil está numa miséria total, porque está servindo não a Deus. Então ali, depois que sai vestido tipicamente, no dia seguinte, no final de tudo, dá-se o que eles chamam de axé do santo, ou seja, despachar aquelas matanças todas. Já passou 7 dias. As vísceras dos animais são fervidas em azeite do dendê e colocadas no altar, ali no roncó, para depois levar para o quarto do santo. Aquelas coisas ali expostas ficam podres depois de 3 dias. Mas a mãe de santo, ou o pai de santo, manifesta a Iaô, porque quando a pessoa entra de roncó é para ser Iaô, ou seja, inicianda. A palavra Iaô significa inicianda, ou seja, aprendiz. Ela vai aprender para mais tarde ser mãe de santo de candomblé. Então, ali dentro, ela manifesta de novo no santo e a mãe de santo tira pedaços daquelas vísceras que já estão totalmente estragadas e dá para o santo comer. Então a pessoa come aquelas vísceras, metade quase daquelas vísceras estragadas. E eles ainda pegam a cabeça dos animais, cozinham misturada com farinha, até os ossos derreterem. Depois que derrete tudo aquilo, fica aquele pirão. Então ali o Herê manifesta e senta ao redor daquela panela e come tudo aquilo, deixando apenas os ossos, que vai ficar junto com aquela pedrinha chamada Otá. Porque ali está o que eles chamam de fundamentos. É o fundamento da Iaô. Se o pai de santo quiser matar a Iaô, ele vai fazer bruxaria, ele vai fazer a feitiçaria, ou seja, a macumba, com aquela pedra e com aqueles ossos. Depois de 30 dias, eu me vi numa tarde, deitada em uma esteira assim na calçada, e alguém chamava por Dalva. E eu demorei bastante para descobrir que a Dalva era eu. E quando eu respondi, eu levei uma varada nas minhas costas, que ardeu e doeu bastante. E alguém me chamou mais uma vez, Dalva. E quando eu respondi, senhora, levei outra varada, e assim foram a terceira e a quarta e a quinta vez. E eu me levantei e perguntei, por que a senhora me bate? O meu nome é Dalva. Ela falou, não, você não é mais a Dalva. A partir de hoje a Dalva morreu, ela não existe mais.
O seu nome agora é Itameuá. Este é o seu nome, ou seja, é a sua Digina. Digina, na linguagem Jexá, significa nome. E ela falou também para mim que eu não podia responder a ninguém por Dalva. Se alguém chamasse Dalva, eu não respondesse, porque se respondesse, o santo ia virar aonde eu estivesse. E para mim era difícil me lembrar, muitas das vezes, daquele nome. E quando alguém chamava por Dalva, alguém que não sabia que eu tinha recebido este nome de Itameuá, me chamava por Dalva, eu costumava responder. O santo realmente manifestava e me levava, às vezes, distâncias muito prolongadas até a mãe de santo, onde ela estava, e lá ele batia com a palmatória na minha mão até inchar, para que eu me lembrasse que o meu nome era Itameuá. Uma vez eu estava em um restaurante de luxo em Recife, num hotel 5 estrelas, pois naquela época eu era muito rica. Eu era uma das maiores fazendeiras do estado de Alagoas. Nós tínhamos uma grande pocilga, ou seja, uma criação de porcos muito grande, no município de Alagoas chamado Arapiraca. E ali, eu naquele hotel, nós estávamos jantando. Era uma tarde e nós havíamos participado de uma exposição de animais. Os nossos animais tinham sido premiados com medalhas de ouro e nós estávamos ali comemorando. Então, de repente, alguém chamou Dalva para que eu olhasse quem iria bater uma fotografia. E quando eu me virei respondendo, o Herê manifestou em mim e começou a virar as mesas. Começou a jogar macarrão, carne, doce em cima das pessoas. E no outro dia estava o meu nome estampado nas colunas sociais, como a maior fazendeira fez escândalo no hotel de luxo. O diabo, ele não estava tão somente satisfeito em me aprisionar. Eu já não tinha mais coração. Era uma pedra, eu não tinha sentimentos. Fazia anos que eu não sabia o que era derramar uma lágrima. Para que os irmãos tenham uma ideia, em uma discussão com meu esposo, lá na fazenda, eu estava nessa época tirando uma Iaô de Roncó. Então, E essa Iaô, o santo dela era Obaluaê. E segundo o que nós aprendíamos, e havia aprendido, Obaluaê era o dono dos porcos. E nessa briga que eu tive com meu marido, porque eu tinha separado para mim alguns porcos para matança de animais lá do candomblé e para vender também. Era a minha parte, era a minha cota. Eu não queria que ele pegasse ali. Então, nessa discussão, porque ele havia pego os animais e vendido sem me consultar. E eu falei com bastante ira. Eu disse, agora eu estou indo para o candomblé. Eu vou tirar uma Iaô de Obaluaê. E se realmente Obaluaê é o dono dos porcos, eu quero que ele tome conta desses porcos todos, de tudo quanto aqui tenha, e me dê conta. Eu quero que ele preste conta para mim de tudo. Eu falei isso e entrei no carro e fui para o candomblé. Uma semana depois, era de madrugada quando o nosso vigia bateu na minha porta e falou, Dona Dalva, tem 10 animais mortos. E ali era apenas o início. Rapidamente, em 21 dias, morreram todos os animais. Realmente, o diabo havia prestado conta do que eu havia falado. Realmente, ele mostrou que ele era o dono dos porcos. Só que eu fiquei na miséria. Tinha uma dívida grande no banco para pagar e não sabia como. E outra pessoa resgatou a fazenda. E tivemos que largar tudo e sair sem nada. O diabo, ele não tem amor a ninguém. Nem mesmo aqueles seus adeptos, nem mesmo aqueles que estão servindo a ele. Pois eu era uma serva de Satanás naquela época. Eu servia mesmo, eu fazia tudo quanto ele queria. Eu só comia o que o diabo determinava. Eu só vestia o que ele determinava. Cada dia da semana eu tinha que vestir uma roupa diferente na cor que ele escolhia. Eu não podia comer determinadas comidas. E se eu comesse, eu caía de cama doente. Eu ficava enferma. Ele batia em mim. E eu vivia uma vida totalmente oprimida. E durante este tempo, eu fiquei 7 anos aprendendo ali com a mãe de santo para ser mãe de santo de candomblé.
Depois desses anos, eu fui mais uma vez recolhida de Roncó, dessa feita para ser mãe de santo de Candomblé, aprender as cantorias do africano, as danças e os segredos de Camarinhas. Irmã Dalva, o que vem a ser segredos de Camarinha? Segredos de Camarinhas são o que eles chamam de fundamentos, ou seja, as palavras, as rezas que eles falam quando estão raspando a cabeça das pessoas, quando eles estão cortando os animais, os pedidos que eles fazem, aprender a jogar búzios, a ler a mão, a ler cartas e outras coisas. Também como fazer feitiços, como fazer bruxarias, cada tipo de bruxaria diferente, as rezas, essas coisas todas. Estes são os segredos de Camarinha. Como mãe de santo, eu abri terreiro em Arapiraca, no estado de Alagoas, foi o primeiro. O segundo foi em São Paulo, no Jardim São Paulo, lá em Guaianazes. O terceiro foi no Rio de Janeiro e outro em Londrina, no Paraná. Como mãe de santo, eu já estava totalmente dominada pelo Satanás. Meu coração era uma pedra, não tinha sentimentos, não tinha também paz e nem alegria. Era uma criatura muito vazia, porém não mostrava para ninguém. Eu mostrava uma satisfação que na realidade eu não tinha. Muitas das vezes no meu quarto, sozinha, eu chorava, porque havia dentro de mim um grande vazio. Alguma coisa não estava se dando bem comigo, porque faltava algo dentro de mim. E eu cada vez mais me aprofundava ali dentro. Vivia constantemente raspando cabeça de outras pessoas, ou seja, recolhendo iaô de Roncó e fazendo macumbas. Era convidada para ir em outros estados fazer bruxarias e feitiçarias. E não estando satisfeita, eu saí dali do candomblé e achei por bem entrar na magia negra. A continuação deste testemunho está no LP volume 2, com a irmã Dalva relatando como foi a sua entrada para a magia negra e o seu encontro com Jesus.